Minha mão tremia segurando o celular dele enquanto lia as mensagens que confirmavam tudo. Meu genro estava drogando minha filha há meses para roubar cada centavo da herança que ela recebeu. O frasco de medicamento falso ainda estava na minha outra mão, e ele acabava de entrar pela porta da frente. Preciso voltar 6 meses atrás para que você entenda como cheguei até aqui. Meu nome é Helena, tenho 52 anos, e sempre acreditei que conhecia bem as pessoas. Trabalhei 30 anos como enfermeira no Hospital São Lucas aqui em São Paulo. Criei minha filha Amanda sozinha depois que meu marido morreu num acidente de carro quando ela tinha apenas 3 anos. Lutei, sofri, mas consegui dar uma vida digna para ela. Amanda cresceu e se tornou uma mulher linda, inteligente, formada em administração. Aos 28 anos, ela conheceu Rafael. Rafael parecia um sonho. Bonito, educado, sempre com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele trabalhava como gerente em uma empresa de tecnologia, ou pelo menos era isso que ele dizia. Usava roupas bem arrumadas, dirigia um carro importado não muito novo mas bem conservado, e tratava minha filha como uma princesa. Quando eles começaram a namorar, confesso que fiquei aliviada. Depois de tantos relacionamentos ruins que Amanda teve, finalmente parecia que ela tinha encontrado alguém de valor. Eles namoraram por 1 ano antes de ficarem noivos. A cerimônia de casamento foi simples mas bonita, realizada em um sítio nos arredores de Campinas. Eu chorei de emoção vendo minha filha vestida de noiva, radiante, segurando a mão de Rafael enquanto trocavam votos. Ele olhou para mim durante a festa e disse que agora eu tinha um filho. Abracei ele com força, sem imaginar que estava abraçando uma cobra. 3 meses depois do casamento, minha irmã Cláudia faleceu. Ela nunca teve filhos e deixou toda a herança para Amanda. Um apartamento na Vila Mariana avaliado em R$ 1.200.000, mais 300 mil em investimentos. Foi uma surpresa para todos nós. Amanda e eu não éramos próximas de Cláudia nos últimos anos por questões familiares bobas, mas ela tinha um carinho especial pela sobrinha e deixou tudo documentado em testamento. A mudança em Rafael começou sutilmente depois disso. Ele passou a sugerir que Amanda vendesse o apartamento e investisse o dinheiro em um negócio que ele estava planejando com os sócios. Dizia que poderiam triplicar o valor em 2 anos. Amanda, apaixonada e confiante no marido, quase aceitou. Mas eu interferi. Conversei com ela em particular e disse que era melhor esperar, conhecer melhor esses sócios, ver documentos, contratos. Ela me ouviu e pediu mais tempo para pensar. Rafael não gostou. Pela primeira vez, vi uma expressão diferente no rosto dele quando Amanda contou que queria esperar. Foi rápido, uma fração de segundo, mas eu vi. Os olhos dele se estreitaram e o maxilar ficou tenso. Depois o sorriso voltou e ele disse que estava tudo bem, que ela devia fazer o que se sentisse mais confortável. Mas alguma coisa naquele momento me deixou inquieta. Nas semanas seguintes, comecei a notar mudanças em Amanda. Ela parecia mais cansada, distraída. Quando eu ligava, ela falava devagar, como se estivesse confusa. Atribuía ao estresse do trabalho e da organização da herança. Mas uma mãe sente quando algo está errado. Decidi visitá-los mais frequentemente. Foi numa dessas visitas que percebi algo estranho. Amanda estava dormindo no sofá às 3 da tarde de um sábado. Rafael disse que ela tinha tomado um remédio para enxaqueca e ficou sonolenta. Mas quando olhei para minha filha, ela não parecia apenas sonolenta. Parecia drogada. Os lábios estavam ressecados, a respiração pesada, e quando tentei acordá-la, ela mal conseguiu abrir os olhos. Perguntei a Rafael que remédio era aquele. Ele disse que era algo natural, fitoterápico, que o farmacêutico tinha recomendado. Mostrou um frasco com rótulo de uma farmácia de manipulação. Anotei mentalmente o nome. Como enfermeira, eu conhecia praticamente todos os medicamentos comuns, mas aquele nome não me era familiar. Na segunda-feira, durante meu plantão no hospital, procurei a farmacologista da equipe e perguntei sobre a composição. Ela analisou o nome e disse que não existia esse princípio ativo registrado. Podia ser uma mistura específica, mas era estranho. Meu estômago apertou. Liguei para a farmácia que constava no rótulo. Eles confirmaram que existiam, mas quando descreve o rótulo, a atendente disse que o padrão deles era diferente. Alguém tinha falsificado. Não confrontei Rafael imediatamente.
Precisava de mais provas. Comecei a investigar discretamente. Pedi para Amanda me mostrar os outros remédios que ela estava tomando. Ela disse que Rafael cuidava disso, que ele sempre deixava as vitaminas e suplementos dela organizados. Vitaminas. Suplementos. Organizados por ele. Fingi que precisava usar o banheiro e fui até o quarto do casal. Abri o armário onde ficavam os medicamentos. Havia vários frascos, todos com rótulos de farmácias diferentes, mas quando examinei mais de perto, notei que as impressões eram caseiras. Os rótulos estavam levemente desalinhados. O papel não era o padrão usado por farmácias profissionais. Peguei meu celular e fotografei todos os frascos. Depois, com cuidado, peguei um deles e coloquei na bolsa. Precisava analisar o conteúdo. Voltei para a sala como se nada tivesse acontecido. Rafael me observou com aquele sorriso, mas dessa vez eu vi o que realmente havia por trás dele. Frieza. Cálculo. Na manhã seguinte, levei o frasco para um colega farmacêutico de confiança que trabalhava no hospital. Pedi sigilo absoluto. Ele analisou o conteúdo e ficou chocado. Não era vitamina. Era uma combinação de benzodiazepínicos em dose alta misturados com antihistamínicos. Uma fórmula feita para deixar alguém constantemente sonolento, confuso, com a capacidade de julgamento comprometida. Em doses contínuas, podia causar dependência e danos cerebrais. Minha filha estava sendo sistematicamente drogada pelo próprio marido. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Precisei me apoiar na parede do laboratório. Meu colega me ofereceu água e perguntou se eu estava bem. Não estava. Minha filha, minha única filha, estava em perigo e eu tinha deixado aquele monstro entrar na vida dela. Mas eu não podia simplesmente confrontá-lo. Precisava de provas mais sólidas. Precisava entender até onde ia o plano dele. Então comecei a elaborar minha própria estratégia. Primeiro, precisava descobrir o que Rafael estava fazendo com o dinheiro e os bens de Amanda. Segundo, precisava de evidências que funcionassem juridicamente. Terceiro, precisava proteger minha filha sem que ele percebesse que eu sabia. Contratei um detetive particular. Gastei R$ 4.000 das minhas economias. Mas não me importei. Paulo era um ex-policial que tinha um escritório discreto no centro de São Paulo. Mostrei a ele todas as fotos dos medicamentos. Expliquei a situação. Ele ficou sério e disse que casos assim eram mais comuns do que as pessoas imaginavam. Prometeu investigar Rafael completamente. Histórico financeiro, relacionamentos anteriores, atividades diárias. Enquanto isso, comecei a visitar Amanda com mais frequência, sempre levando comida caseira. Preparava marmitas e insistia para que ela comesse na minha frente. Queria ter certeza de que pelo menos algumas refeições dela não estavam sendo manipuladas. Rafael não gostava das minhas visitas. Sempre arrumava desculpas para sair quando eu chegava, ou ficava calado no canto da sala mexendo no celular. Foi justamente o celular que se tornou minha próxima pista. Numa tarde, Rafael deixou o aparelho na mesa de centro enquanto foi ao banheiro. Amanda estava semiconsciente no quarto, mais uma vez sob efeito dos falsos suplementos. Eu sabia que tinha poucos segundos. Peguei o celular dele e tentei desbloquear. Claro que tinha senha. Mas vi que ele usava reconhecimento facial. Respirei fundo, fui até o banheiro e escutei o chuveiro ligado. Ele estava tomando banho. Voltei correndo para a sala, peguei o celular e fui até o quarto. Amanda estava deitada, respirando devagar. Sussurrei pedindo desculpas pelo que ia fazer, mas precisava protegê-la. Coloquei o celular perto do rosto dela. Nada. Claro, o celular não estava cadastrado com o rosto dela. Pensei rápido. Voltei para a sala e esperei, coração disparado. Quando Rafael saiu do banho, conversei com ele normalmente enquanto observava onde ele deixava o celular. Ele o colocou no balcão da cozinha enquanto preparava um suco. Um suco para Amanda. Vi ele pegar um dos frascos falsos e despejar o conteúdo no liquidificador junto com as frutas. Meu sangue ferveu, mas mantive a compostura. Precisava daquele celular. Então fingi que ia embora, me despedi, mas esqueci propositalmente minha bolsa no sofá. Saí do apartamento e desci até o estacionamento. Esperei 10 minutos e voltei, tocando a campainha. Rafael atendeu,
parecendo levemente irritado. Disse que tinha esquecido a bolsa. Ele foi buscá-la na sala. Nesse momento, vi o celular ainda no balcão da cozinha. Entrei rapidamente, pegando Rafael desprevenido ao entrar na cozinha atrás dele. Ele segurava minha bolsa. Desculpei-me e peguei a bolsa, mas enquanto ele se virava, consegui pegar o celular do balcão rapidamente e colocar no bolso da calça. Meu coração estava tão acelerado que achei que ele fosse ouvir. Mas Rafael apenas me acompanhou até a porta e se despediu. Eu tinha talvez 15 minutos antes que ele percebesse o sumiço. Desci correndo as escadas, ignorando o elevador. No carro, tentei desbloquear usando meu próprio rosto, mas nada. Pensei em todas as senhas possíveis. Data de nascimento de Amanda. Data do casamento. Nada funcionava. Então tentei algo simples. 1234. Inacreditavelmente, funcionou. Rafael era arrogante demais para imaginar que seria descoberto. Comecei a olhar as mensagens freneticamente. Havia um grupo de WhatsApp chamado Negócio. Os participantes eram Rafael e 2 outros números sem identificação. Comecei a ler as conversas e meu horror só aumentou. As mensagens revelavam tudo. Rafael tinha planejado esse casamento desde o início. Ele e os comparsas tinham pesquisado sobre Amanda na internet, descoberto sobre a tia rica, e Rafael tinha se aproximado dela intencionalmente. Havia mensagens de meses antes do início do namoro onde eles discutiam a estratégia. Um dos comparsas tinha conseguido emprego na mesma academia que Amanda frequentava e tinha fornecido informações sobre a rotina dela. Rafael usou essas informações para criar encontros que pareciam casuais. Mas o pior estava nas mensagens mais recentes. Rafael descrevia como estava ministrando os medicamentos em Amanda. Havia um cronograma. Ele chamava isso de fase de preparação. O objetivo era deixá-la tão dependente e confusa que ela assinaria qualquer documento que ele colocasse na frente dela. Eles já tinham procurações falsas prontas, documentos de venda do apartamento, transferências bancárias programadas. Tudo o que faltava era a assinatura dela. Uma mensagem me fez sentir náusea. Rafael escreveu: mais 2 semanas e está pronta. A sogra está sendo chata, mas não tem como ela descobrir. Depois que tivermos o dinheiro, sumo. Ela vai acordar um dia e não vai nem lembrar direito do que aconteceu. Eles estavam planejando deixar minha filha à própria sorte, provavelmente viciada em medicamentos, sem dinheiro, sem entender o que tinha acontecido. Senti ódio. Um ódio que nunca tinha sentido na vida. Continuei lendo. Havia fotos. Rafael tinha fotografado Amanda dormindo, inconsciente, em posições humilhantes. Ele mandava essas fotos para os comparsas como se fossem troféus. Tinha até comentários nojentos sobre o corpo dela. Não eram apenas ladrões. Eram predadores. Tirei fotos de todas as conversas com meu próprio celular. Precisava daquelas evidências. Quando terminei, já tinha passado 12 minutos. Precisava devolver o celular antes que ele bloqueasse remotamente ou percebesse. Voltei correndo para o prédio. Na portaria, inventei uma desculpa dizendo que tinha esquecido de avisar algo importante para minha filha. O porteiro me conhecia e me deixou subir. Toquei a campainha. Rafael abriu a porta já parecendo nervoso. Antes que ele falasse, mostrei o celular. Achei isso caído no estacionamento. Pelo modelo, parece o seu. Estava verificando os últimos lugares que estive. Vi o alívio no rosto dele. Ele pegou o celular, agradeceu exageradamente e fechou a porta. Desci novamente, dessa vez tremendo. Tinha as provas. Agora precisava decidir o que fazer com elas. Liguei para Paulo, o detetive. Marquei uma reunião urgente. Mostrei todas as fotos das conversas. Ele ficou pálido. Disse que isso era mais grave do que imaginávamos. Não era só estelionato, era cárcere privado, lesão corporal, e potencialmente poderia ser enquadrado até como tentativa de homicídio dependendo da dosagem dos medicamentos. Precisávamos envolver a polícia, mas com cuidado. Se Rafael desconfiasse antes da hora, podia fazer algo pior com Amanda. Paulo sugeriu um plano. Primeiro, precisávamos tirar Amanda daquela casa imediatamente, mas de forma que parecesse natural. Segundo,
Precisávamos de um flagrante de Rafael administrando os medicamentos. Terceiro, precisávamos rastrear os comparsas dele antes que fugissem. Bolamos uma estratégia. Liguei para Amanda e disse que estava me sentindo muito mal, que achava que ia desmaiar, e pedi que ela viesse me buscar para ir ao hospital. Ela, mesmo confusa pelos medicamentos, ficou preocupada e disse que iria. Rafael tentou se oferecer para levar, mas insisti que precisava da minha filha. Usei o tom mais dramático que consegui, dizendo que podia ser algo grave e que queria minha filha comigo. Amanda chegou na minha casa 20 minutos depois, dirigindo devagar, claramente sob efeito de sedativos. Quando entrou, abracei ela com força e chorei. Ela ficou assustada, perguntando o que estava acontecendo. Sentei ela no sofá e disse que precisávamos conversar. Contei tudo. Mostrei as fotos das conversas, expliquei sobre os medicamentos falsos, sobre o plano para roubar o dinheiro dela. Amanda me olhou como se eu estivesse louca. Ela balançou a cabeça, disse que eu estava enganada, que Rafael nunca faria isso. Os medicamentos estavam funcionando. Ela não conseguia processar a realidade. Fui buscar o relatório do farmacêutico mostrando a composição dos remédios. Mostrei as fotos que ela mesma parecia dormindo, as mensagens nojentas. Ela começou a chorar, mas ainda estava em negação. Disse que eu tinha invadido a privacidade dele, que devia ter uma explicação. A lavagem cerebral química tinha sido eficaz. Foi quando tive uma ideia. Paulo tinha me dado um pequeno gravador de voz, quase invisível. Sugeri a Amanda que ela voltasse para casa, mas levasse o gravador escondido. Quando Rafael oferecesse os próximos suplementos, ela devia aceitar mas não tomar. Devia perguntar a ele exatamente o que era aquilo, provocar ele a falar. Se ele confessasse algo na gravação, junto com todas as outras provas, teríamos um caso irrefutável. Amanda estava em choque demais para pensar claramente, mas concordou. Acho que uma parte dela, muito no fundo, queria saber a verdade. Prendi o gravador na parte interna do sutiã dela, onde seria impossível Rafael perceber. Abracei minha filha e disse para ter cuidado. Ela voltou para casa. Fiquei na minha sala com o celular na mão, conectada ao sistema de monitoramento do gravador que Paulo tinha configurado. Era quase meia-noite. Escutei Amanda chegando, Rafael perguntando sobre mim, ela dizendo que eu estava bem, só um susto. Então escutei Rafael dizendo: "Você deve estar cansada. Toma seu suplemento e vai descansar." Ouvi o barulho de cápsulas sendo abertas, algo sendo misturado em água. Amanda perguntou, como eu tinha pedido: "Rafa, o que exatamente tem nisso?" Minha mãe perguntou e eu não soube responder. Houve um silêncio. Depois Rafael respondeu, irritado: "É complexo vitamínico. Por que sua mãe está questionando?" Amanda insistiu: "Mas tem o nome dos componentes? Eu só quero saber." Rafael explodiu: "Você está duvidando de mim agora? Depois de tudo o que faço por você? Sua mãe está colocando coisas na sua cabeça." Amanda recuou: "Não, não é isso. Só estou curiosa." O que Rafael disse em seguida me fez apertar o celular com tanta força que quase quebrei. "Você não precisa saber de nada. Só precisa confiar em mim e fazer o que eu mando. Agora toma essa porcaria e vai dormir. Amanhã a gente resolve a papelada do apartamento de uma vez." Amanda bebeu o líquido. Eu sabia que ela não tinha realmente ingerido, estava apenas fingindo. Depois escutei ela indo para o quarto. Rafael ficou na sala. E então escutei outro barulho. Ele estava no telefone. Cara. Amanhã a gente fecha. Ela já vai assinar tudo. A sogra está sendo um problema, mas depois de amanhã eu vou sumir e ela que lide com a filha drogada. Não, ela não vai conseguir provar nada. Sem as evidências físicas, é a palavra dela contra a minha. Ele estava errado. Eu tinha todas as evidências. E agora tinha também a gravação dele confessando. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia prever. Paulo tinha hackeado o celular de Rafael remotamente enquanto eu o tinha em mãos. Conseguiu instalar um software de rastreamento. Estávamos monitorando cada movimento dele. Na manhã seguinte, Rafael saiu cedo. As coordenadas de GPS mostravam que ele foi até um escritório de despachante no bairro da Liberdade.
Paulo e eu seguimos. Vimos ele entrar com uma pasta de documentos. Quando saiu, 40 minutos depois, estava sorrindo. Ele tinha registrado procurações falsas. Foi quando percebi que não podia esperar mais. Se ele conseguisse usar aqueles documentos, mesmo que depois fossem anulados, o processo seria longo e traumático para Amanda. Precisava agir agora. Liguei para uma delegada que conhecia do hospital, a doutora Carla Mendes, da Delegacia de Crimes Patrimoniais. Expliquei a situação em detalhes. Enviei todas as provas por e-mail criptografado. Ela ficou chocada com a gravidade do caso e disse que ia preparar um mandado de prisão em flagrante. Mas precisávamos pegar Rafael administrando os medicamentos novamente, para consolidar o flagrante com todas as outras evidências. Montamos uma operação para aquela noite. Amanda estava ciente de tudo agora. Os efeitos dos medicamentos estavam diminuindo depois de um dia sem tomá-los, e ela finalmente estava conseguindo ver a realidade. Estava destroçada, mas determinada. Usaria o gravador novamente, e dessa vez confrontaria Rafael depois que ele oferecesse os remédios, dando tempo para a polícia chegar. Às 8 da noite, tudo estava posicionado. Policiais à paisana no prédio, Paulo com equipamento de vigilância, eu dentro do meu carro no estacionamento escutando tudo pelo áudio do gravador. Amanda estava no apartamento com Rafael. Escutei a rotina habitual. Rafael preparando o jantar, oferecendo suco envenenado. Mas dessa vez, Amanda pegou o copo e jogou o conteúdo na pia. Depois disse: "Eu sei de tudo, Rafael." O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Então Rafael perguntou, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, fria e ameaçadora: "Sabe de quê?" Amanda respondeu, e pude ouvir o tremor na voz dela: "Sei que você está me drogando. Sei do plano para roubar meu dinheiro. Sei de tudo." Rafael começou a rir. Uma risada cruel. Sua mãe. Aquela velha metida. Eu devia ter resolvido ela também. Meu sangue gelou. Ele estava ameaçando a mim agora. Amanda continuou: "A polícia sabe de tudo. Tem gravações, mensagens, provas." Acabou. Foi quando escutei o barulho de algo quebrando. Rafael tinha jogado alguma coisa na parede. Ele começou a gritar: "Você não vai fazer nada. Você não tem coragem. E se tentar, eu vou acabar com você e com sua mãe. Vocês não sabem com quem estão mexendo." Era o momento. Liguei para a delegada. A equipe invadiu o apartamento. Escutei tudo pelo gravador. A porta sendo arrombada, policiais gritando, Rafael tentando fugir pela sacada, algemas sendo colocadas. Subi correndo as escadas. Quando cheguei, encontrei Amanda sendo amparada por uma policial feminina, chorando convulsivamente. Rafael estava algemado, sendo arrastado para fora. Quando ele me viu, cuspiu na minha direção e gritou: "Isso não vai ficar assim. Você destruiu tudo." Respondi, olhando diretamente nos olhos dele: "Não. Quem destruiu tudo foi você quando decidiu machucar minha filha." Os comparsas de Rafael foram presos na mesma noite. Paulo tinha rastreado todos os números das conversas. Eles estavam em um motel na Zona Sul, comemorando o golpe que achavam que ia dar certo no dia seguinte. A polícia encontrou documentos falsificados, mais medicamentos, e até um pendrive com fotos de outras vítimas. Rafael não era novato nisso. Ele tinha um histórico de relacionamentos com mulheres de posses, sempre desaparecendo depois de alguns meses com dinheiro roubado. O processo foi rápido pelos padrões brasileiros. As provas eram incontestáveis. Rafael foi condenado a 12 anos de prisão por estelionato, falsificação de documentos, lesão corporal grave e cárcere privado. Os comparsas pegaram 8 anos cada. Mas aqui vem a parte que ninguém esperava. A que aconteceu 3 meses depois da prisão dele. Amanda estava em recuperação, fazendo terapia para lidar com o trauma e com a dependência química que os medicamentos tinham causado. Ela tinha se mudado temporariamente para minha casa. Estávamos reconstruindo nossa relação, mais próximas do que nunca. Foi quando recebi uma carta. O remetente estava na penitenciária onde Rafael estava preso. Hesitei em abrir. Paulo, que agora era um amigo próximo da família, aconselhou que eu lesse com ele presente. Abrimos juntos.
A carta era de Rafael. Mas não era uma carta de ameaças como eu esperava. Era uma confissão. Ele contava toda a verdade sobre sua vida. Tinha crescido em um orfanato, sofrido abusos, nunca aprendeu a se conectar com as pessoas de forma saudeira. Começou a aplicar golpes aos 18 anos e nunca parou. Dizia que não conseguia sentir remorso genuíno, que sabia que era errado mas não conseguia parar. Ele escrevia: "Eu sei que você não vai acreditar, mas uma parte de mim realmente gostava da Amanda. Mas a parte doente, a parte que só sabe roubar e destruir, era mais forte. Você me salvou de mim mesmo me colocando aqui. Sua filha merecia coisa melhor." Não sei se acreditei completamente. Psicopatas podem escrever cartas convincentes. Mas algo naquelas palavras parecia genuíno. Mostrei para Amanda. Ela chorou, mas disse que não mudava nada. O mal tinha sido feito. Mas a história não termina aí. 2 meses depois dessa carta, algo extraordinário aconteceu. Um advogado nos procurou. Ele representava a família de uma das outras vítimas de Rafael. Eles queriam formar um grupo de apoio para todas as mulheres que tinham sido enganadas por ele ao longo dos anos. Descobrimos que eram pelo menos 15 mulheres em diferentes cidades do Brasil. Organizamos um encontro. Foi devastador e libertador ao mesmo tempo. Cada mulher contava sua história, e os padrões eram sempre os mesmos. Rafael as escolhia, estudava suas vidas, criava a persona perfeita para cada uma, e roubava o que podia antes de desaparecer. Algumas tinham perdido economias de toda uma vida. Uma tinha até perdido a guarda da filha porque Rafael a tinha feito parecer instável mentalmente através dos mesmos medicamentos. Amanda teve a ideia. Ela queria transformar essa dor em algo útil. Criamos uma organização sem fins lucrativos chamada Máscaras Caídas. O objetivo era educar mulheres sobre os sinais de golpistas românticos, oferecer suporte psicológico e jurídico, e fazer lobby para leis mais duras contra esse tipo de crime. Eu me aposentei da enfermagem e dediquei meu tempo integral à organização. Paulo se tornou nosso consultor de segurança, ensinando workshops sobre como identificar perfis falsos, checagem de antecedentes e sinais de manipulação. Amanda, quando finalmente se recuperou completamente, virou palestrante. Ela contava sua história em universidades, empresas, eventos. A coragem dela inspirava milhares de mulheres. Mas a vingança, a verdadeira vingança que preparei, foi além disso. Lembra que eu disse que o mundo ia assistir a tudo? Dei todas as provas, todas as conversas, todas as gravações para um documentarista. Ele fez um filme de 90 minutos chamado O Genro Perfeito. O documentário expôs não apenas Rafael, mas todo o esquema de golpes românticos que existe no Brasil. Mostrou as mensagens nojentas, as fotos das vítimas, os planos calculados. Tudo com as devidas autorizações legais. O documentário viralizou. Foi exibido em festivais internacionais. A Netflix comprou os direitos. Milhões de pessoas assistiram. O rosto de Rafael ficou conhecido nacionalmente. Ele nunca mais poderia aplicar golpes. Mesmo quando sair da prisão, daqui a muitos anos, será reconhecido. Mas tem mais. Usamos o dinheiro da venda dos direitos do documentário para expandir a Máscaras Caídas. Hoje temos escritórios em 5 estados brasileiros. Ajudamos mais de 1.000 mulheres no último ano. Conseguimos aprovar uma lei estadual aqui em São Paulo que obriga a checagem de antecedentes em aplicativos de relacionamento. É um começo. Amanda conheceu alguém novo recentemente. Um professor de história chamado Eduardo. Ele é gentil, paciente, transparente. Fez questão de conhecer toda a história dela antes mesmo do primeiro beijo. Apresentou a família dele no segundo encontro. Não tem pressa, não pressiona. Às vezes vejo Amanda sorrir de verdade novamente e meu coração se enche. Quanto a Rafael, ainda na prisão, ele começou a escrever. Está fazendo um livro contando sua própria história de dentro da cadeia. Diz que quer alertar outros homens sobre o caminho que não devem seguir. Não sei se vou ler quando for publicado. Uma parte de mim ainda sente raiva. Mas outra parte entende que pessoas são complexas. Que talvez ele realmente esteja tentando mudar. O que aprendi com tudo isso? Que confiar é importante, mas verificar é essencial. Que amor não deve cegar.
deve iluminar. Que mães têm instintos por razão. Que o mal pode usar a máscara mais convincente, mas sempre deixa rachaduras. Tem algo que nunca contei para ninguém, nem para Amanda. Algo que aconteceu uma semana antes da prisão de Rafael, e que mudou completamente minha perspectiva sobre vingança e justiça. Eu estava seguindo Rafael sozinha naquela tarde. Paulo estava ocupado com outro caso, e eu tinha visto pelo rastreamento que Rafael tinha ido a um endereço estranho, uma clínica de reabilitação na zona norte de São Paulo. Fiquei curiosa. Por que ele estaria ali? Estacionei meu carro longe e entrei na clínica como se fosse uma visitante qualquer. A recepcionista mal me notou. Segui Rafael discretamente pelos corredores. Ele entrou em uma sala onde havia uma reunião acontecendo. Pela janela de vidro fosco, consegui ver silhuetas e escutar vozes abafadas. Encontrei uma sala ao lado que estava vazia e encostei meu ouvido na parede. Era uma reunião de pessoas com transtornos de personalidade. Escutei Rafael falando. Ele contava sobre como tinha crescido sendo abusado no orfanato, sobre como nunca aprendeu a sentir empatia de verdade, sobre como as únicas emoções reais que sentia eram quando estava planejando e executando golpes. Ele dizia que sabia que era errado, que tinha procurado ajuda algumas vezes ao longo da vida, mas sempre desistia porque a compulsão era mais forte. Um terapeuta perguntou: "E sua esposa atual? Você sente algo genuíno por ela?" Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respondeu, e a voz dele estava quebrada de um jeito que nunca tinha ouvido. "Eu tento. Juro que tento. Tem momentos em que olho para ela dormindo e sinto algo parecido com amor. Mas então a outra parte assume, a parte doente, e eu volto a ver ela apenas como um alvo. É como ser duas pessoas diferentes. E a pessoa ruim sempre vence." Fiquei paralisada. Aquilo era real? Ou era só mais uma manipulação dele, dessa vez com um terapeuta? Mas por que ele estaria ali se ninguém sabia? Era uma terça-feira de manhã, horário que ele deveria estar trabalhando. Amanda não sabia daquela clínica. Saí de lá confusa. Contei para Paulo no dia seguinte. Ele investigou e descobriu que Rafael frequentava aquela clínica havia 3 meses, sempre às terças de manhã. Pagava do próprio bolso, não tinha cobertura de plano de saúde. As sessões custavam R$ 300 cada. Para alguém que estava roubando milhares, aquilo não fazia sentido, a menos que fosse genuíno. Isso me assombrou. Não mudou minha decisão de expor e prender Rafael. Ele ainda era um criminoso, ainda estava machucando minha filha. Mas adicionou uma camada de complexidade que eu não queria reconhecer. E se as pessoas realmente podiam ser prisioneiras de suas próprias mentes doentes? E se Rafael era simultaneamente vítima e algoz? Nunca mencionei isso para Amanda porque não queria que ela sentisse pena dele ou questionasse nossa decisão. A dor que ele causou era real, independente das razões por trás. Mas às vezes, tarde da noite, penso naquele momento na clínica e me pergunto sobre a natureza da maldade. É sempre uma escolha consciente? Ou algumas pessoas realmente nascem quebradas e passam a vida lutando contra versões sombrias de si mesmas? Depois da prisão, fiquei sabendo através do advogado de defesa que Rafael pediu para continuar a terapia na prisão. Ele está participando de grupos de ressocialização, fazendo acompanhamento psiquiátrico. Os médicos diagnosticaram ele com transtorno de personalidade antissocial severo, mas com alguns traços atípicos que sugerem que ele tem mais capacidade de insight do que a maioria. Tem um psiquiatra forense que me procurou meses atrás. Ele estava estudando o caso de Rafael para uma pesquisa sobre criminosos que demonstram autoconsciência de seus transtornos. Me perguntou se eu aceitaria dar uma entrevista. Hesitei por semanas, mas acabei aceitando. Na entrevista, o Dr. Marcos me mostrou exames de ressonância magnética do cérebro de Rafael. Ele apontava para áreas que mostravam atividade reduzida nas regiões ligadas à empatia e ao controle de impulsos. Explicou que pessoas com esse padrão cerebral têm uma dificuldade neurológica genuína em processar emoções morais da mesma forma que pessoas neurotípicas. Perguntei ao Dr. Marcos: "Então ele é inocente? Não teve escolha?" Ele balançou a cabeça. "Não é tão simples. Ter um transtorno não elimina a responsabilidade, mas ajuda a entender o contexto. Rafael tinha escolhas.
Podia ter buscado tratamento consistente antes de machucar pessoas. Podia ter escolhido não se relacionar romanticamente sabendo de suas limitações. Ele fez escolhas ruins repetidamente. A neurobiologia explica, mas não desculpa. Saí daquela conversa com uma sensação estranha. Por um lado, sentia que tinha feito a coisa certa protegendo Amanda e expondo Rafael. Por outro, comecei a ver o sistema maior por trás do problema. Quantos outros Rafaéis existem por aí? Pessoas com transtornos não tratados que se tornam predadores? O que a sociedade poderia fazer de diferente? Foi assim que expandimos o foco da Máscaras Caídas. Além de proteger vítimas, começamos a trabalhar também com prevenção do lado dos agressores. Criamos programas para homens jovens que demonstram sinais de comportamento manipulador, oferecendo terapia antes que se tornem criminosos. Parece contraditório ajudar potenciais agressores, mas percebi que proteger vítimas futuras significa também intervir com agressores em potencial. Amanda levou um tempo para aceitar essa nova direção. Ela sentia que estávamos sendo lenientes demais. Tivemos nossa primeira discussão séria em meses. Ela gritou: "Mãe, ele me destruiu. E você quer ajudar outros como ele?" Sentei com ela e expliquei: "Não estou ajudando Rafael. Estou tentando impedir que existam novos Rafaéis. Se conseguirmos identificar e tratar homens jovens com esses transtornos antes que machuquem alguém, estaremos salvando futuras vítimas. É prevenção, não perdão." Ela chorou, mas entendeu. Eventualmente, até se juntou a essa parte do projeto. Hoje ela fala em escolas e universidades não apenas sobre sinais de golpistas, mas sobre saúde mental masculina e a importância de buscar ajuda. O programa piloto começou há 6 meses. Identificamos 23 homens entre 18 e 25 anos que demonstravam padrões preocupantes de comportamento. Alguns foram encaminhados por familiares, outros por parceiras que notaram sinais mas ainda não tinham sofrido abusos graves. Oferecemos terapia gratuita, grupos de apoio, até medicação quando necessário. Os resultados iniciais são encorajadores. 18 dos 23 estão respondendo bem ao tratamento. Relatam ter mais controle sobre impulsos manipuladores, melhor compreensão de suas ações. Alguns até desenvolveram relacionamentos saudáveis pela primeira vez. 5 abandonaram o programa ou não mostraram melhora. É uma taxa de sucesso de 78%. Não é perfeito, mas é algo. Teve um garoto, o Felipe, de 22 anos. Ele chegou trazido pela mãe dele, uma senhora que chorava dizendo que via o filho se tornando um monstro. Felipe tinha histórico de mentir compulsivamente, manipular namoradas, pequenos furtos. A mãe dele tinha visto algo na internet sobre nosso programa e implorou por ajuda. Felipe passou 6 meses em terapia intensiva conosco. No começo, era claramente manipulador, tentando enganar até os terapeutas. Mas gradualmente, algo mudou. Ele começou a realmente se abrir sobre a sensação de vazio que sentia, sobre como manipular pessoas era a única coisa que fazia ele se sentir poderoso e vivo. Ontem, Felipe veio me procurar pessoalmente. Ele estava diferente, mais calmo, mais genuíno. Disse: "Dona Helena, eu queria agradecer. Não sei se vou ser curado um dia. Meu terapeuta diz que isso é um trabalho para a vida toda. Mas pela primeira vez, sinto que tenho controle. Terminei um relacionamento no mês passado porque percebi que estava começando a manipular a menina. Antigamente, eu continuaria só para ver até onde conseguia ir. Mas agora consegui parar e ser honesto com ela. Doeu, mas foi a coisa certa." Abracei aquele menino e chorei. Ali estava a prova de que era possível. Que nem todos estavam perdidos. Que intervenção precoce funciona. Mas nem tudo são flores. Teve um dos participantes do programa, o Gabriel, que usou tudo que aprendeu nas sessões para se tornar um manipulador ainda mais eficiente. Ele estudou sobre os sinais que ensinávamos às mulheres para identificar golpistas, e passou a evitar esses comportamentos superficialmente enquanto continuava manipulando de formas mais sutis. Quando descobrimos, foi devastador. Gabriel foi expulso do programa e suas vítimas foram avisadas. Mas o estrago estava feito. Ele tinha usado nosso programa como escola para aperfeiçoar suas técnicas. Essa falha me assombra. Paulo diz que não era nossa culpa,
que sempre haverá pessoas que abusam de sistemas de ajuda. Mas fica a pergunta: estamos inadvertidamente criando monstros mais eficientes? Implementamos protocolos mais rigorosos depois disso. Avaliações psicológicas mais profundas, monitoramento contínuo, verificações com parceiras atuais ou recentes dos participantes. Nunca mais tivemos um caso como Gabriel, mas a possibilidade sempre existe. E sobre Rafael, a história tomou um rumo que ninguém esperava. Há 3 semanas, recebi uma ligação do diretor da penitenciária. Rafael tinha pedido para falar comigo. Meu primeiro instinto foi recusar. Não queria vê-lo, não queria ouvir mais manipulações. Mas Amanda me encorajou. Mãe, você sempre diz que enfrenta as coisas de frente. Vai lá, ouve o que ele tem a dizer, e depois volta. Não precisa perdoar. Só precisa fechar esse ciclo. Fui até a penitenciária em uma terça-feira chuvosa. A sala de visitas era depressivamente cinza. Cheirava a desinfetante barato. Rafael entrou escoltado, mais magro, com a cabeça raspada e olheiras profundas. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Sentamos separados por uma mesa de metal. Ele começou: Dona Helena, eu sei que não mereço seu tempo. Não mereço nada. Mas preciso te dizer algumas coisas. Fiquei em silêncio, esperando. Ele continuou: eu vi o documentário. Aqui na prisão, alguns presos ficaram sabendo quem eu sou e o que fiz. Levei umas surras no começo. Hoje ninguém me encosta, mas também ninguém fala comigo. Fico sozinho a maior parte do tempo. E sabe o que descobri no silêncio? Que você fez a coisa certa. Olhei para ele, confusa. A exposição, o documentário, tudo. Você me impediu de fazer isso de novo. Antes, quando saía da cadeia dos pequenos golpes que cometi antes, eu só planejava o próximo. Mas agora, meu rosto está em todo lugar. Nunca mais vou poder me aproximar de uma mulher sem que ela descubra quem eu sou. Você me neutralizou de um jeito que a prisão sozinha nunca faria. Respirei fundo. Não fiz isso por você. Fiz pela minha filha e por todas as outras. Eu sei. Mas mesmo assim, me fez um favor. Porque a parte de mim que ainda tem algo de humano. Essa parte está aliviada. Não vou poder machucar ninguém mais. Não vou poder me machucar de novo virando monstro. Perguntei algo que estava na minha mente há meses. Aquela clínica. Às terças-feiras. Por que você ia lá se estava planejando roubar a Amanda? Ele pareceu surpreso que eu soubesse. Você me seguiu até lá? Sim. Rafael esfregou o rosto com as mãos acorrentadas. Eu ia lá porque uma parte de mim queria parar. Queria ser normal. Queria realmente amar a Amanda de verdade, sem a parte doentia. Mas nunca conseguia. Era como ser 2 Rafaéis. Um que ia na terapia e chorava por ser quebrado, e outro que voltava para casa e continuava drogando ela. O Rafael ruim sempre ganhava. E agora? Qual Rafael está falando comigo? Ele pensou por um momento. Honestamente, não sei. Talvez os 2. O Rafael ruim ainda existe. Ele só não tem mais poder. Mas o outro Rafael, o que sentia culpa e queria ser diferente, esse está finalmente podendo existir sem competição. É estranho, mas a prisão foi libertadora nesse sentido. Conversamos por mais 1 hora. Rafael contou sobre a terapia que está fazendo na cadeia, sobre como está escrevendo para processar tudo. Disse que quando o livro ficar pronto, todo o dinheiro vai para Máscaras Caídas. Não como pedido de desculpas ou tentativa de redenção, mas como responsabilização. Quando estava saindo, ele me chamou: Dona Helena, a Amanda. Ela está bem. Olhei para ele e disse a verdade. Ela está se curando. Lentamente. Alguns dias são mais difíceis que outros. Mas ela é forte, é minha filha. E ela vai ser feliz de verdade um dia, apesar de você. Ele assentiu, lágrimas descendo pelo rosto. É tudo que eu queria ouvir. Diga a ela. Não, não diga nada. Não mereço nem mensagens. Só, cuida dela. Sempre cuidei. Sempre vou cuidar. Saí daquela prisão com um sentimento que não esperava. Não era perdão, definitivamente não era. Mas era algo próximo de compreensão.
Entendi que Rafael era simultaneamente um predador perigoso e um ser humano profundamente danificado. Ambas as coisas eram verdade. E foi possível responsabilizá-lo completamente enquanto reconhecia sua humanidade quebrada. Contei para Amanda sobre a visita. Ela ficou quieta por um longo tempo. Depois perguntou: Mãe, você acha que ele pode mudar de verdade? Respondi com honestidade: Não sei. Pessoas com o transtorno dele raramente mudam completamente. Mas acho que ele pode aprender a controlar melhor, a não causar mais danos. E sinceramente, não importa se ele muda ou não. O que importa é que ele não pode mais te machucar. Não pode machucar ninguém. Isso é o suficiente. Ela abraçou e sussurrou: Obrigada por me salvar. Sempre, minha filha. Sempre. Hoje, 3 anos depois de tudo começar, olho para trás e vejo uma jornada que nunca imaginei viver. Comecei como uma enfermeira preocupada com a filha e me tornei ativista, educadora, e de certa forma, alguém que tenta entender os dois lados de uma moeda muito complexa. A Máscaras Caídas agora opera em 12 estados. Ajudamos mais de 5.000 mulheres a identificar relacionamentos abusivos. Nosso programa de prevenção com homens jovens já atendeu 140 participantes, com taxa de sucesso de 81%. Conseguimos aprovar 3 leis estaduais sobre checagem de antecedentes em apps de relacionamento e uma lei federal está em tramitação. Amanda se casou com Eduardo há 6 meses. Foi uma cerimônia pequena, só família próxima e amigos. Ela estava radiante, mas dessa vez com uma felicidade diferente. Mais madura, mais consciente. Eduardo a trata como ela merece, com respeito, transparência e amor genuíno. Eles estão esperando o primeiro filho, meu primeiro neto. Vai se chamar Miguel. Quanto a mim, aprendi que vingança pode ter muitas faces. Pode ser raiva destrutiva, ou pode ser transformação construtiva. Escolhi transformar minha raiva em ação, minha dor em proteção para outras pessoas. Expus Rafael publicamente não só para puni-lo, mas para educar milhões. Cada pessoa que assistiu ao documentário e aprendeu a identificar sinais de manipulação é uma vitória. Cada mulher que escapou de um golpista porque reconheceu os padrões é uma vida salva. Mas também aprendi que até os monstros são humanos. Que entender não significa desculpar. Que responsabilização e compaixão podem coexistir de formas complexas. Rafael é um criminoso que merece estar preso. E também é um ser humano mentalmente doente que sofre com sua própria natureza. Ambas são verdades. As cartas dele ainda chegam a cada 3 meses. Eu leio todas, mas não respondo. Amanda pediu para que eu parasse de ler. Diz que não vale a pena manter esse contato mesmo que indireto. Mas continuo lendo porque me lembram da complexidade das pessoas, do perigo de simplificar demais as narrativas. O mal existe, mas raramente é unidimensional. O livro de Rafael foi publicado mês passado. Chama-se Confissões de um Predador Consciente. É brutalmente honesto sobre seus crimes, sobre os pensamentos que tinha enquanto manipulava suas vítimas, sobre a guerra interna entre suas diferentes facetas. As críticas foram mistas. Alguns acham que é autopiedade disfarçada, outros consideram um documento importante sobre transtornos de personalidade. Todo o lucro, como prometido, vai para nossa organização. Até agora, rendeu R$180 mil. Usei parte desse dinheiro para criar bolsas de estudo em psicologia focadas em transtornos de personalidade e comportamento criminoso. Se pudermos entender melhor essas condições, talvez possamos prevenir mais casos. É um trabalho de gerações, mas alguém precisa começar. Teve uma coisa que aconteceu há 2 meses que me marcou profundamente. Uma das meninas que participava dos nossos grupos de apoio, a Júlia, veio me procurar. Ela tinha sido vítima de um golpista parecido com Rafael 3 anos antes de eu começar a organização. Perdeu todas as economias, desenvolveu depressão severa, tentou suicídio 2 vezes. Júlia me contou que depois de participar dos nossos grupos e fazer terapia, ela decidiu escrever sobre sua experiência. O texto viralizou, ajudou outras mulheres. Ela começou um podcast sobre relacionamentos abusivos que hoje tem 500.000 de ouvintes. E o melhor, ela conheceu alguém, um homem bondoso que a apoia, e estão construindo uma vida saudável juntos. Dona Helena, ela me disse,
Eu nunca vou agradecer ao homem que me destruiu. Mas agradeço a você por pegar os cacos e me mostrar que podiam se transformar em algo novo e bonito. Você fez isso não só comigo, mas com centenas de mulheres. Foi um dos momentos mais significativos da minha vida. Percebi que a verdadeira vingança contra Rafael e homens como ele não era apenas puni-los. Era transformar suas vítimas de quebradas em guerreiras. Era pegar a dor e criar força. Era garantir que o legado deles não fosse apenas destruição, mas também reconstrução. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente da que era 3 anos atrás. Mais cansada, sim, com algumas rugas extras. Mas também mais forte, mais sábia, mais conectada com um propósito maior. Salvei minha filha, mas no processo, descobri que podia ajudar a salvar muitas outras. E talvez, apenas talvez, até ajudar a salvar alguns potenciais agressores de si mesmos. Você já sentiu que algo estava errado em alguém próximo, mas ignorou por querer acreditar na bondade? Já se perguntou quantas vezes aceitamos comportamentos estranhos porque não queremos parecer paranoicos? Se você estivesse no meu lugar, teria investigado ou respeitado a privacidade do genro. E depois de descobrir tudo, você teria escolhido a exposição pública dele ou teria mantido tudo privado por vergonha? Fiz a coisa certa transformando nossa dor em ativismo, ou deveria ter apenas deixado a justiça seguir seu curso quietamente? E a parte mais difícil: é possível equilibrar justiça severa com o entendimento da doença mental, ou estou sendo ingênua tentando ajudar até mesmo aqueles que poderiam se tornar predadores? Me conta, o que você faria se descobrisse que alguém que ama está em perigo?